Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, meus amigos, hoje eu quero compartilhar com você mais um vídeo e vamos mexer em alguns textos do Novo Testamento. Vamos ver sobre a ressurreição, alguns pontos. Eu não vou mexer muito porque tem muita coisa a se estudar nesses textos, mas eu quero fazer com você uma análise aqui, principalmente para começar no capítulo 24 de Lucas, a narrativa do livro de Lucas, e vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Quais são as surpresas que nos aguardam nessa história lendária sobre a ressurreição de Jesus. Então vem comigo, não pule esse vídeo, assista tudo. Talvez pode ser longo, mas vai ser importante o que vamos ver aqui hoje, tá? Então já vai deixando o like para fortalecer o nosso trabalho. E se você é novo aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você achar conveniente, então se inscreva aqui no nosso canal e depois acione o sininho das notificações. E aí é só partir para o abraço, ok? Então, pessoal, olha aí, a ressurreição de Jesus. Vamos partir do pressuposto de que ela tenha acontecido, certo? Então, vamos usar aqui pelo menos os 4 evangelhos para a gente analisar sobre essa história. Eu quero, antes de mais nada, me colocar aqui como uma posição neutra, ok? Para não causar nenhum tipo de desconfiança, beleza? Então, suponhamos que eu sou aqui um aluno com a visão crítica, eu quero acreditar, eu preciso de provas e eu também quero conhecer essas narrativas de forma coerente, sem contradições, tá? Já que é muito comum entre os religiosos dizerem que a Bíblia toda é um livro inspirado por Deus e que também ela é inerrante em suas palavras e também infalível, ou seja, é um livro perfeito, que não tem contradições, que não tem nenhuma lacuna para se criticar, para se duvidar, certo? É mais ou menos por aí que anda a carruagem dos religiosos. Então vamos conferir exatamente o seu contexto, o contexto das narrativas, aqui pelo menos dessa última parte de cada livro. Vamos começar aqui pelo livro de Lucas, capítulo 24, ok? Então vamos lá, olha o que diz. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro. A sepultura, né? Elas foram lá ao cemitério, aonde colocaram o corpo do seu mestre, e elas foram lá para levar algumas especiarias. Essas especiarias não eram comidas, mas sim alguns perfumes, né? Alguns óleos, enfim, para colocar sobre o corpo morto do seu mestre.
Ele diz: levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. Ou seja, a pedra seria a tampa da sepultura. No caso, era uma espécie de caverna, de uma caverna encravada numa rocha, e ali eles colocavam uma tampa, assim como você já viu nos filmes da Paixão de Cristo, tá? Mais ou menos daquele jeito, vamos supor. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Agora preste atenção, já está destacado aqui. Daqui para frente a gente já começa analisando com mais criticidade, uma visão mais perspicaz do texto, tá? Então vamos lá, vamos analisar com mais detalhes aqui. E estando elas perplexas a esse respeito, ou seja, de não encontrar o corpo de Jesus na sepultura, onde deveria estar, e estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões, presta atenção, 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Olha, voltemos de novo para o verso 4. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. 2 varões, tá? Então, aqui no livro de Lucas está dizendo 2 varões, ok? Agora eu quero rapidamente ir ao livro de Mateus. Vamos ver no livro de Mateus esta mesma narrativa. Vamos ver quantas pessoas aparecem para elas na narrativa de Mateus, tá bom? Então, bora lá. Então aqui está, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vamos ver. Olha, tá em destaque aqui, né? No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ou seja, 3 Marias, né? Parece que era tão comum as Marias naquela época que todo mundo queria ser chamado de Maria, né? Interessante isso. Isso aqui já é um indício de onde surgiu, né, essa tradição católica das 3 Marias, né? Enfim, é uma crença bastante recorrente na fé católica. O verso 2 diz o seguinte: e eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo, tá? Aqui já está certo, artigo definido. Um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra e estava assentado sobre ela. Tá? Então tá aí. Um anjo. Lá no livro de Lucas é 2 anjos. Aqui no livro de Mateus, no mesmo contexto da narrativa sobre a ressurreição de Jesus, a visita das mulheres ao sepulcro, aparece apenas um anjo, tá? E o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele, novamente, né? Não deles, mas dele, tremeram os guardas. Olha, agora até os guardas do sepulcro, né? Os guardas municipais, né? Lá do cemitério. E ficaram como mortos. Mas, agora preste atenção no verso 5, deixa eu dar um destaque aqui. Mas
o anjo, artigo definido, masculino, indicativo, tá aqui, ó. O anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, tá? Então, um anjo só, tá? Um anjo só. Isso aqui já começa a grande problemática que desmonta, que esbanguela qualquer teólogo quando ele afirma que a Bíblia não tem contradições, que a Bíblia é inerrante, é infalível, é perfeita. Então aqui, para começo de conversa, eu já poderia encerrar esse vídeo aqui. Ficou bem claro, tá? Aqui, olha, mais do que uma vez, né? Mais do que uma vez, o texto, a narrativa aqui nesses dois textos que estão marcados aqui, nos mostrando claramente que há uma contradição. E aqui os dois textos que eu destaquei, os dois versos aqui que eu destaquei, estão se referindo a uma só pessoa, um só ser, um só anjo que apareceu para elas, tá? E lá no livro de Lucas, vamos voltar para lá, tá? Diz que são quantos? 2. Mas nós vamos agora para o livro de Marcos para a gente conferir, para sabermos se de fato eram 2 ou se era apenas um, tá? Então vamos para Marcos. Então aqui estamos no livro de Marcos. Vamos lá. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, aqui já muda completamente. É incrível, gente, é incrível como a Bíblia, o tempo todo, ela muda de uma narrativa para outra, onde estão relatando o mesmo fato, como muda os detalhes. São acréscimos, são omissões, detalhes que vão fazendo com que a veracidade dos fatos, né, a autenticidade da narrativa perca realmente a credibilidade. Ao meu ver, eu analiso assim. E diz: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas levantando os olhos, agora prestem atenção, mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço. Agora aqui já é moço, né? Lá é um anjo. No livro de Mateus, um anjo. Lá no livro de Lucas, 2 anjos. Aqui já é um moço, né? Um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, ele, né? Terceira pessoa do singular, tá? Vou até dar um destaque aqui. Aí, ó, ele, tá? Para você ver. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressurgiu, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram.
Então, aqui está. Agora vamos para João, tá? Vamos para João. Bom, estamos aqui em João. Vamos ver o que diz. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Jesus só amava um discípulo, né? Ele tinha 12 discípulos, mas ele amava somente a um. Isso aqui é o quê? Isso aqui é... O que isso te parece? Suponhamos que você é um pai que tem aí 5 filhos. Aí você escolhe um desses filhos para você amar demais. Amar mais que os outros. O que isso te parece? O que é? Então, isso aqui já é uma coisa bem interessante, né? O discípulo, a quem Jesus, né? Aqui, ó. A quem Jesus o amava, né? Vamos lá. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois discípulos, os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, gente, eu tô lendo assim tudo para que os haters de plantão não venham dizer: ele só lê os textos escolhidos, ele não lê tudo, então ele está usando, tirando o texto do contexto para usar como pretexto. Isso aí não pode. Então estou lendo tudo, tá? E abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Olha aqui outro ponto aqui, ó. Aqui já é um detalhe que nenhum dos outros 3 autores, nenhuma das outras 3 narrativas que já lemos, Marcos, Lucas, nenhuma das narrativas desses 3 evangelhos citam esse detalhe aqui, ó, sobre os panos de linhos deixados, né? Não cita. Então são coisas que descredibiliza a Bíblia, tá? Esses detalhes, eles descredibilizam a Bíblia enquanto narrativa, porque fica difícil você ir prestar um depoimento diante da justiça e você ser, vamos lá, entrevistado por 3 juízes diferentes, por 3 ouvidores, e aí você muda a sua versão o tempo todo, né? Como é que pode? Ou suponhamos que você é convocado, né? É indiciado para prestar depoimento. E aí você tem que ir 3 dias lá, 3 ou 4 dias, vamos dizer 4 dias. Em cada dia desse você muda a versão dos fatos. E aí? Você acha que os juízes vão te dar um aval de inocente? Como é que fica isso aí? Então é assim que os textos dos evangelhos, eles nos apresentam os fatos, todo o tempo mudando as coisas, acrescentando, diminuindo, ocultando, enfim, tá? E assim as pessoas acabam acreditando, acabam depositando uma confiança de que
A Bíblia é muito perfeita, é inspirada, é divina, é inerrante, é infalível, né? E aí? Então diz o seguinte, aqui, né? Ao verso 6, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado no lugar à parte, ou seja, estava dobradinho, tudo organizado, né? Jesus se levantou dali, dobrou os panos e foi-se embora. Não sabe como ele foi, porque não tinha roupa, né? As roupas eram as mortalhas, os panos que eram envolto no defunto. Aí ele saiu como? Nu? Pois é, né? Não tem esse detalhe aqui que seria importante, né? Mas tá. O texto está dizendo que foram dobrados os panos, né? Será que foi Jesus ou foi os elementos que apareceram na cena do sepulcro? Os dois anjos ou um anjo? Não sabemos ao certo quantas pessoas, né, de fato apareceu para as mulheres, né? Porque num texto diz que é 2, no outro diz que é 1. Aí aqui diz o seguinte, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha, ele viu os panos. Olha, esse tipo de fé, gente, simplesmente só porque o sepulcro estava aberto, estava vazio, os panos dobrados, o corpo não estava lá. Isso é prova suficiente para alguém acreditar que o elemento ressuscitou? Vamos nos reportar aqui a narrativa. É prova suficiente? O outro discípulo também, né, entrou, viu e creu, simplesmente acreditou. Pronto, já deu como verdade absoluta, que ele ressuscitou, que ele está de pé, que ele vive. Mas como assim? Isso aqui é complicado, pessoal. Infelizmente há uma gama infinita de pessoas que acreditam mesmo sem provas, sem evidências, eles acreditam, porque a fé, pessoal, ela deixa a pessoa estúpida, né? Ela emburrece a pessoa ao ponto de fazer você acreditar numa coisa que você não tem provas, entende? O verso 9 diz aqui, já está no destaque, porque ainda não entendiam a escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Qual escritura? Qual escritura? Bom, vamos aqui do verso 11 que diz, Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se ao olhar para dentro do sepulcro e viu 2. Novamente, esse texto aqui volta a corroborar-se com Lucas, né, com a narrativa de Lucas 24. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos seus pés. No caso ali na pedra, onde o corpo de Jesus foi colocado, então tinha um aos seus pés e outro à sua cabeceira. Tá? Então aqui são 2 anjos, 2, tá? Então esse evangelho aqui, essa narrativa, ela corrobora a narrativa de Lucas. Já Marcos corrobora a narrativa Já o Marcos diz que é um moço, né, um rapaz. Então Marcos e Mateus estão na mesma ideia, né? Estão ali unidos nessa mesma ideia, defendendo a presença de um elemento só. Porém, Lucas e João já
se juntam para defender a presença de dois elementos no sepulcro. E agora? O que é que te diz isso aí? Como é que você enxerga isso aí? Essa grande contradição. Dois narradores, né, afirmam que era um homem só no sepulcro. E outras duas narrativas, outros dois evangelhos dizem que são dois, né, duas pessoas. E aí, como é que você encara isso aí? Né, que é estranho? É um problema muito grande, pessoal. Não dá para engolir, não dá, não tem como. Eu quisera acreditar que tudo isso é verdade, né? Eu queria acreditar, sim. Queria acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso. Queria acreditar que Jesus de fato existiu e que Ele ressuscitou e que Ele está pronto para ajudar a humanidade, mas a gente não tem provas. O grande problema da religião cristã é a falta de provas, a falta de evidências. E o problema fica ainda maior com a omissão, né? Com a omissão dos personagens que são os anfitriões da festa, né? Que no caso Deus, Jesus, o Espírito Santo, anjos, esses são o elenco, né? O elenco do teatro. Então, eles não se manifestam para tirar as dúvidas, para dizer o que está certo, o que está errado. E quando você adentra a religião, principalmente a religião cristã, que você vai começar a ler a Bíblia, né? Os pastores dizem, olha, o Espírito Santo vai te guiar, porque está escrito que ele revelará toda a verdade, né? Então é o Espírito Santo é quem vai guiar. E nessa ideia maluca existem muitos fundamentalistas, muitos fanáticos, e a cada dia estão sendo gerados mais fanáticos, mais fundamentalistas, que são extremamente analfabetos, são pessoas que não têm sequer, né, o ensino fundamental, mas eles passam a defender a Bíblia com unhas e dentes, né, com a faca nos dentes ali. E mesmo eles não tendo essa visão, essa percepção que a gente está analisando aqui agora, como a gente está olhando as contradições dos textos aqui, eles não olham isso aí. Eu digo por experiência própria que eu, quando estava na igreja, eu lia esses textos e eu percebia essas contradições, mas eu não levava isso a sério, porque eu acreditava, né, a Bíblia, a inerrância, a infalibilidade dela, que ela era perfeita, inerrante e infalível. Então eu praticamente eu me calava, jamais ousava criticar a Bíblia como hoje eu faço. Hoje eu sou livre, eu tenho plena convicção do que eu falo e estou mostrando para vocês. Estou mostrando para vocês que não é bem assim, né? Olha o tanto de falhas, olha o tanto de contradições que a gente encontra aqui nesses textos, né? Então, fica muito difícil você desenvolver uma fé, uma confiança em alguém que é inconstante, né? É inconstante no que fala. O tempo todo está mudando as suas versões, as suas palavras, o seu posicionamento. Não dá para você acreditar numa pessoa assim. É como a mulher traída. Jamais ela vai acreditar
naquele marido que a traiu, né? Jamais ela vai acreditar 100% como era antes. Ela vai sempre ficar com o pé atrás. E assim vice-versa, entende? Então a Bíblia ela tem essa problemática que é gigantesca, mas todavia ela está aí. Ela está aí, debaixo do braço de muita gente, nas mesas de muitas famílias, de muitas casas, né? No porta-luva dos carros, no painel dos carros, em tantos os lugares, né? Como se a Bíblia ela realmente oferecesse uma realidade confiável. E as pessoas que acreditam na Bíblia acabam confrontando a realidade, mesmo não tendo provas, mesmo não sabendo quem escreveu, mas pela paixão que se desenvolve por esse livro, acaba-se que as pessoas confrontam, vão de encontro à realidade, entende? À realidade. E isso é muito perigoso, isso é fanatismo, isso é loucura. Você seguir uma obediência cega a este livro, você colocar a sua fé, a sua credibilidade nesse livro para defender ele como um livro, a referência máxima da verdade, ao ponto de você confrontar a realidade. Isso aí é loucura. Então você tem que parar e refletir de forma madura. Bom, pessoal, o vídeo já está estourado aqui de tempo. Eu quero voltar fazendo a segunda parte desse vídeo, porque ficou muita coisa para a gente comentar, para a gente observar. Não deu para a gente ver tudo aqui, tá? Mas se vocês gostaram, deixa o like e comentem. Coloque aí as suas opiniões, o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre tudo que foi dito aqui, sobre a Bíblia, sobre a religião, a fé, enfim, ok? Então é isso aí.